Thank you. Estudei o segundo grau em Londres e saí da escola aos 15 anos para me tornar um jogador de futebol. Então, falar na Oxford Union faz eu me sentir tão orgulhoso que é como se nada mais tivesse existido. O assunto sobre o qual vou falar hoje vai simplesmente trazer informações a vocês que normalmente vocês não veriam em grandes canais. Não é algo que estou tentando lhes vender. Não é algo que vou tentar fazer vocês acreditarem, porque o mundo está cheio de um pessoal bizarro, dizendo às pessoas o que elas devem pensar. Seja na religião, seja na política, seja ciência, medicina ou o que seja. Constantemente nos é dito: isso é como as coisas são e você deve acreditar. E se você não acreditar, você está errado. Então, o que eu vou fazer esta noite é trazer informação a vocês. E o que você fará com ela? Não, somente não me diz respeito. Mas também não é da minha conta. O que você fará com o que eu disser? É da sua conta. Então enfatizo desde o princípio que não estou aqui para lhe obrigar a acreditar em nada. Só para dizer que existe outra forma de ver essa coisa, chamada vida, e os eventos mundiais. E como somos ludibriados dia a dia, muito mais do que já foi dito nos grandes canais. A nossa sociedade orwelliana. Gandhi disse: um erro não se torna verdade por causa de sua propagação. Assim como uma verdade não se torna um erro porque ninguém a viu. E ele também disse: mesmo que você seja uma minoria de um, a verdade ainda é a verdade. A verdade não é algo que você acredita. A verdade simplesmente é a verdade. E sua relação com ela é a decisão que fazemos. Óbvio que existem diferentes versões da verdade e diferentes maneiras de ver a vida. Mas a verdade por si mesma não é algo em que nós acreditamos. É algo com a qual nos alinhamos ou não. Então, se alguém se levanta e diz algo, não significa que não seja verdade. Só porque todo mundo parece falar a mesma coisa, não significa que seja verdade. Houve um tempo em que, se eu estivesse de pé aqui, há alguns séculos atrás, e dissesse que a Terra é redonda, esse cara é louco. Do que você está falando? E é bem interessante que, se você quiser suprimir de alguém o senso do que é possível, tudo o que você precisa fazer, principalmente, é suprimir a informação que eles recebem sobre o que é possível. E então, bum, o cabresto. Então a Terra não é plana, é esférica. Difunda a informação. Você é louco? Então coloque uma agulha num poço, ela cai. Entre com mais informação. Por causa da gravidade. O aparentemente ridículo agora se torna possível. A diferença entre os dois, o grau da informação, controla o senso do possível. E também estamos falando. O mundo parece infinitamente confuso. É tão complexo, tão desorientador. O que é isso? O que é aquilo? O que está acontecendo? É a razão para parecer tão desorientador. E tão complexo é porque nós carecemos de nível de informação. Na mídia, que é onde a maioria das pessoas adquirem essa informação, para entender o que está acontecendo e como as partes se encaixam. Porque é isso que farei esta noite. E farei de forma bastante intensa, como esse livro que é bem pesado. Porque se tem a impressão de que as coisas são interessantes isoladas. O que está acontecendo aqui? Sobre o que é aquilo? Por que você está fazendo isso? E esse aqui? Por que essas coisas acontecem? Mas então você conecta os pontos. De repente, uou! Então é isso que está acontecendo.
Conectar os pontos é absolutamente crucial. E eu comecei há 20 anos atrás. Uma busca para entender duas coisas: a natureza da vida, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui e quem realmente controla os acontecimentos mundiais, aquilo que chamamos de sociedade. E com que finalidade? É claro, todos nós topamos com essa complexidade do mundo quando começamos a ligar os pontos. O que está acontecendo se torna o provérbio do elefante na sala. Acontecimentos mundiais esmagadoramente. Os principais mudam a sociedade, movendo-a em certas direções, não por acidente, mas planejadamente. Geralmente, ouço as pessoas dizerem: você acredita em teorias da conspiração ou na versão oficial? Como se alguém tivesse alguma escolha. Algumas dessas coisas, quando acontecem, pessoas dizem: ah, foi só um erro. Mas nelas tem mudanças frias e calculadas na sociedade e que agora se tornam cada dia mais óbvias para que o poder passe para um estado global. E é isso que eles querem. E é por isso que o poder nos dias de hoje está nas mãos de tão poucas pessoas. Essa é uma famosa citação. Toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro, é ridicularizada. Eu conheço essa. Eu passei por essa. No início dos anos 90. Segundo, é violentamente combatida. Terceiro, é aceita como evidente por si mesma. Arthur Schopenhauer. Uma e outra vez você vê esse processo. E o que está acontecendo agora? Porque quando comecei a falar disso, há 20 anos atrás, eu falava mais para cadeiras do que para pessoas. E agora, neste momento presente, estou falando para acadêmicos britânicos, com não menos de 1.000 assentos preenchidos, com venda esgotada 3 meses antes do evento. Então essa é a diferença, que encapsula a forma como mais e mais pessoas começam a ver que isso começa a fazer sentido, e que o mundo começa a ver que o mundo não é nem um pouco como nós achávamos que era. Não é nada como nós achávamos que era. Agora tem essas pequenas coisas que eu faço. Fique bem próximo de uma coisa. Você fica tão grudado nela que acaba perdendo perspectiva. Então eu digo para as pessoas: respire fundo, dê um passo para trás, olhe de novo. Então você começa a ver coisas que não via antes. Tipo, quem vai ser o presidente? Não importa. Então, quando se trata da América, qualquer um pode se tornar presidente, porque essa é a terra da liberdade. Bem, qualquer um pode se tornar presidente, enquanto eles estiverem com as pessoas que controlam a mídia e o dinheiro por trás deles. E se não for desse jeito, sem chance. E agora nós temos escolha. Eles dizem que temos que escolher. Eu me encontro novamente entre essas 3 pessoas, todas elas conectadas à mesma rede da qual estou falando esta noite, todas diferentes máscaras da mesma face, aparentemente oferecendo escolha. Barack Obama. Ele fala sobre mudança. Mudança nós podemos acreditar. A pessoa por trás da campanha dele é Zbigniew Brzezinski. Esse é o homem que foi conselheiro de segurança de Jimmy Carter, que há 2 anos atrás admitiu a público que ele deixou a administração de Carter para manipular a União Soviética a ocupar o Afeganistão. A guerra deixou milhões de mortos.
Como consequência, vieram o outro lado com o Talibã e todas as outras coisas. Ele é o homem por trás de Barack Obama que está falando ser contra a guerra. Isso é um truque. E as pessoas que dão suporte a esse cara vão se decepcionar quando ele chegar à Casa Branca. E realmente, o que ele falar se tornará verdade. Porque esse é o ponto. Nós estamos vendo nas notícias da televisão, na mídia em geral, nós estamos assistindo um único filme para dar a impressão de que temos liberdade, que temos escolha, quando tem uma força por trás das aparentes diferentes pessoas no filme. E é o mesmo, não só dentro de países, mas entre países, onde você tem a mesma força manipulando, aparentemente, diferentes países com o mesmo fim. Não é algum tipo de milagre da coincidência que o indicado primeiro-ministro tenha se alinhado com o democrata presidente Clinton. E então, quando eles mudaram, aí ele se tornou igualmente, senão mais conectado com a extrema-direita republicana, como é George Bush, porque Bush e Clinton são controlados pela mesma rede. Blair, Brown, todos eles são controlados pela mesma rede. Então eles trabalham por um mesmo fim. E essas pessoas têm muito mais medo da rede do que da opinião pública. Isso porque Blair não encontrou nenhum problema com a opinião pública contrária e que acabou com sua popularidade, porque isso é mais aceitável para ele do que ir contra a rede. Eles dizem que Blair é uma marionete de George Bush. O fato é que ambos são marionetes de uma força que é contra nós. O mesmo ocorre neste país. O que nós temos é essa mudança de mãos. E é assim que funciona. A maior forma de ditadura é a ditadura onde as pessoas pensam que são livres, porque eles não se rebelam contra a escravidão quando acham que são livres. Podemos falar de ditaduras fascistas e comunistas, mas quando se tem uma ditadura onde as pessoas podem ver, sentir e tocar, eles entendem a situação em que estão. Esses tipos de ditaduras podem levar algum tempo, mas têm um final certo, porque as pessoas conhecem a situação e eles veem quem os controladores são. A melhor forma de controle é uma prisão sem guardas, porque as pessoas ficarão ali para sempre, porque elas não acham que estão numa prisão. É uma das maneiras deles fazerem isso, é ter dois partidos na maioria dos países e simplesmente continuar mudando. E quando um dos partidos no governo introduzem a agenda para centralizar o poder mais e mais, o outro partido se opõe a isso. Oh, nós temos escolha! Então essa é a farsa, coordenando as eleições e os dois partidos opostos. Agora o partido que se opõe à centralização do poder. E o partido que estava introduzindo agora se opõe. Agora o partido que se opõe à centralização do poder está no governo, introduzindo-a. E o partido que a estava introduzindo agora se opõe. Oh, nós temos escolha! Outra coisa que eles fazem quando querem uma mesma pessoa no poder, como eles quiseram Blair e como eles quiseram Margaret Thatcher, tudo que eles fazem é criar caos no partido de oposição. E as pessoas dizem: oh, não há escolha. Eu não gosto de nenhum dos dois, mas o que posso fazer? Quantas vezes nos últimos 10 anos as pessoas dizem: bem, eu não quero votar no Blair, mas é melhor do que isso. Então, onde está a escolha? É assim que eles enganam.
E quando a câmera entra em cena, é Blair também, com outro nome. Nos Estados Unidos, essas pessoas entendem isso. Não importa em quem você vote, o governo ainda estará no poder. E quando o governo está no poder, a agenda para a centralização do poder também está. Política não pode ser a profissão mais antiga, mas os resultados são os mesmos, para a razão da qual estou falando. Agora, tudo isso é possível, porque temos permitido a nós mesmos, como seres humanos, nos tornar um rebanho de ovelhas irracionais. Temos sido manipulados para isso, e com tudo isso, é possível para os poucos controlar a massa. Nós alimentamos esse filme constantemente. Eu trabalho com esse generalismo há anos. Investigar o generalismo hoje em dia é assistir e ler os jornais da manhã. Isso é o que muitas pessoas se permitem se tornar. É quando nós concordamos com essa mentalidade de rebanho. É quando os poucos podem controlar a massa. E está acontecendo em maior e maior escala. Eu ouço as pessoas que estão nesse filme. Quero saber sobre isso, quero saber sobre aquilo, sobre bombas. Onde está a política em tudo isso? Respire fundo, dê um passo para trás, olhe de novo. Oh, é uma droga! Exato, é tudo o que é. E quando nós começamos a entender isso, a venda começa a cair. E você vê o que aparentemente, o que você pensava antes como eventos randômicos, na verdade, é friamente, calculadamente conectado para levar nosso mundo a esse estado. Oscar Wilde disse: a maioria das pessoas são outras pessoas. Seus pensamentos são opiniões de outros. Suas vidas, uma mímica. Suas paixões, uma citação. Todo o tempo, nós estamos repetindo e vendo essa repetição do que as outras pessoas dizem. E se escuta coisas como: todo mundo sabe isso, amigo. Bem, eu não sei disso, portanto, nem todo mundo sabe disso para começar. Como você sabe disso? Oh, eu escutei de um que escutou de outro. Repetindo, repetindo, repetindo. Repetidores. Nós estamos repetindo nós mesmos, num estado em total entrega a essa versão da realidade. Um vasto número de pessoas. Nós somos professores repetidores que pegam o que aprendem na escola, pegam o que lhes foram dito para colocar no currículo e então ensinar a repetir, repetir, repetir. Todas as sociedades estão cheias de repetidores. Como você sabe disso? Porque está nesse livro, por isso eu sei disso. Repetidores, doutores, repetindo o que as farmácias lhes dizem, repetindo o que as escolas de medicina lhes dizem. Oh, e você tem que tirar esse cabresto. Caso contrário, terá um derrame. Mas está funcionando. Eu não me importo. Repetidores. Repetidor. Por todas as partes. Repetidores. Cientistas. Temos cientistas repetindo isso. Aquecimento global, porque as emissões de carbono nos mostram. Eu quero dizer, o que eles não lhes dizem é que é enorme a quantidade de cientistas em várias áreas dizendo: não é isso, é o Sol. Não é incrível? O Sol tem conexão com a temperatura. Uou! Repetindo, repetindo, repetindo.
Então, os jornalistas, ó, clássicos repetidores, o que os jornalistas de verdade fazem é pegar a versão oficial dos eventos, olham para ela, veem se fazem sentido e então comunicam às pessoas. Bem, o que os jornalistas repetidores fazem? Mais de 90% hoje em dia, infelizmente, é pegar a versão oficial dos eventos e então dão meia volta e passam para as pessoas. Então, em vez de serem jornalistas, eles são simples escritórios de relações públicas para a versão oficial dos acontecimentos e da vida. Então, tem os políticos repetidores. Este tipo de políticos não dizem o que eles acreditam, não mostram o que eles acreditam, porque se isso for contra seu partido, eles não progridem como políticos. Sua carreira é afetada. Então eles se tornam carne de canhão para as minorias, que decidem o que acontece. E para tudo isso acontecer, tudo isso vem junto. Toda essa obsessão e aceitação dessa versão da realidade, dia após dia. O Estado orwelliano, cada vez mais perto do fascismo global. A.L. Mencken disse: o homem mais perigoso para qualquer governo é o homem capaz de pensar as coisas por si próprio, quase inevitavelmente. Ele chega à conclusão de que o governo onde ele vive é desonesto, insano e intolerável. E isso porque os governos não estão lá para servir as pessoas. Eles estão lá para controlar as pessoas e direcionar as pessoas para o caminho da agenda. E quando você se dá conta que esse é o relacionamento que existe entre o governo e as pessoas, controle. O que acontece hoje em dia começa a fazer mais e mais sentido quando você conecta os pontos. Nós temos a versão em filme dos eventos, que está nas notícias da TV, jornais e outros lugares. E então temos a agenda secreta por trás da cena, que é obscurecida e encoberta pela versão em filme dos eventos. E sem as pessoas, fantoche, isso não seria possível. Siga o Coelho Branco. Acredite no que lhe é dito. Pense que guerra é paz se puder pronunciar. E você é um idiota se for contra a morte de inocentes. É tudo que eu disse? Acredite que guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E coisas incríveis acontecerão, para a grande maioria controlada por uns poucos. Você pode bombardear cidades e civis e sair impune. Isso é o que eles não querem que você veja. O que realmente está acontecendo nessa guerra pela liberdade. Isso é o que realmente está acontecendo. O que eles querem que você veja? Ei, é o show do milhão. Assista isso e cale a boca. Ei, querida, acho que ele vai ganhar o carro. Liberação. Isso não é o que eles querem que você veja, sobre o que realmente está acontecendo. Em vez disso, vamos ter um debate moral sobre os peitos de Janet Jackson no Super Bowl. Eu estou moralmente abalado com isso que aconteceu. Houve um abalo por toda a América quando isso aconteceu no Super Bowl há alguns anos atrás. Onde está o abalo moral? Onde está a verdadeira imoralidade? Isso é o que o urânio enriquecido faz às crianças iraquianas. Mas deixa pra lá. Ei, Jerry Springs, começou! Ei, nós temos uma luta manjada na televisão. Ei, querida, ele vai acertar o outro.
É o jogo principal. Pessoas disseram, em grande número, nos anos 90, que eu era louco, insano, estava na crise da meia-idade. Estou certo de que muitos ainda pensam assim. Mas digo uma coisa: se esta ação é aceitar esta loucura, eu estou decepcionado. Isso se parece, como eu disse, desesperadamente confuso quando se pensa num mundo assim, porque nós não temos as coordenadas. Vou falar um pouco mais. Coordenada 1. Os maiores terroristas não estão nas ruas, estão no governo. O melhor terrorista das ruas pode matar uma centena de pessoas, talvez milhares às vezes. O que eles podem fazer é impor sanções ao Iraque nos anos 90, que foram ratificadas pela ONU, custando a vida de 500 mil crianças iraquianas. Eles não podem bombardear Bagdá, não podem matar. Ao que se estima, cerca de 1 milhão de pessoas no Iraque. Desde 2003, terroristas nas ruas não estão no mesmo patamar que terroristas no governo. Essa é a definição de terrorista. Essa é interessante. Dicionário Conciso de Oxford, bem apropriado. Aquele que se favorece ou utiliza métodos inspiradores de terror de governo ou coagindo o governo ou comunidade, daí o terrorismo. Precisamente. Coordenada 2. O objetivo é uma ditadura fascista global controlada centralmente, na qual se está trabalhando por muito e muito tempo. A razão pela qual parece acontecer cada vez mais rápido. E é uma verdade interessante. Quanto mais você centraliza o poder, mais poder você tem para centralizar mais rapidamente. E esse é o porquê da velocidade da centralização. E está mais e mais rápido. Vindo do século passado e entrando nesse. Esse é a estrutura básica da qual procurei. Um governo mundial que controla todas as maiores decisões pelo mundo. Controlar o Banco Central, que controla o mundo financeiro. Controlar a moeda mundial, que não será em dinheiro, e sim dinheiro eletrônico, que terá uma aplicação fundamental à liberdade. Porque se você ir a uma loja agora e pagar com moeda eletrônica, e eles dizerem, esse computador não aceita seu cartão, você ainda pode pagar com dinheiro vivo. Quando o dinheiro acabar, esse computador irá decidir se você pode ou não comprar. Eles querem um exército mundial, impondo-os à vontade do governo mundial. Isso é o que está acontecendo com a OTAN e outros exércitos. É suposto que deva defender a Europa Ocidental. Oh, é só a Europa Ocidental, não se preocupe. Agora está no Afeganistão, no qual previ em meus livros há anos atrás, o qual darão mais e mais desculpas para fazer suas operações. Um jornalista me disse, por que eles querem um exército mundial se não terão com quem lutar? E quanto aos países que dizem, não aceitaremos a vontade do governo mundial. Dentro dessa estrutura, eles querem a União Europeia, pois está muito forte. A União Norte-Americana, México, Estados Unidos e Canadá, este bem avançado atrás das cenas. A União do Pacífico e a União da África, na qual já temos, e dentro disso nos tornamos uma nação de estados e regiões. Então não há união que desafie o poder artificial que está acima deles. E a razão para centralizar o poder é muito simples. Qualquer ditadura que quer controlar a massa tem que centralizar as decisões tomadas. Quanto maior a diversidade das decisões tomadas,
menor é o controle de qualquer poder centralizado sobre elas. E você olha para qualquer área de nossas vidas, menor é o controle de qualquer poder centralizado sobre elas. E você olha para qualquer área de nossas vidas, a centralização do poder está acontecendo. 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 Então, quando olhamos nossa carteira de identidade, mencionado previamente, o ponto é microchipar a população. Quando olhamos nossa carteira de identidade, esse não é o fim. Esse é só um passo. Eu disse há anos atrás, voltando aos anos 90, algo muito parecido, que a agenda foi criar e microchipar a população, ligando-as a um computador global. Pessoas não riem mais porque microchipar vem se tornando cada vez mais prevalente. A carteira de identidade é só parte do plano. A ideia é microchipar as pessoas. E no final, bebês serem microchipados como parte do processo de nascimento. E no final, bebês serem microchipados como parte do processo de nascimento. Pessoas codificadas. E esse é o microchip, que irá ficar bem menor conforme seu progresso. Essa é uma história da UPI. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos disse quinta-feira que estava prestes a começar a testar uma nova tecnologia, desenvolvida para ajudar a acompanhar mais de perto e ajudar a população sem teto do país. É isso que eles farão. Quando começarem essas coisas, começam nos grupos mais vulneráveis e expandem para toda a população. No âmbito do programa piloto, que cresceu a partir de uma série de academias políticas realizadas nos últimos 2 anos, moradores de rua nas cidades participantes serão implantados com a obrigatoriedade de identificação por radiofrequência RFID, onde trabalhadores sociais e a polícia podem usar para rastrear seus movimentos. Dados das estações de rastreamento RFID montados no telefone será enviado para a polícia e os serviços sociais, que irão utilizar um software Windows NT modificado para rastrear o movimento do sem-teto em tempo real. No que se tornou um problema crônico social, as pessoas vivem nos abrigos e nas ruas, não procuram assistência médica adequada e muitas vezes contribuindo para a crescente taxa de criminalidade nas grandes cidades. Apoiadores do rastreamento RFID subcutaneamente dizem que a tecnologia irá desencorajar os homens e mulheres desabrigados, implantados, de cometer crimes, enquanto torna fácil para os trabalhadores do governo para prestar serviços sociais, tais como o fornecimento de alimentos e medicamentos. Tudo isso é muito gentil da parte deles. Esse é o mundo para onde estamos rapidamente se movendo. Mesma porcaria, diferente lugar. Exceto, isso é fascismo? A tecnologia de ponta lhes permite o maior controle do que Hitler teve. Coordenada 3. Como eles fazem isso? O poder da pirâmide. Você também pode usar o simbolismo da teia de aranha, mas pirâmide funciona, porque é assim que eles operam. O sistema opera em uma estrutura, um sistema de pirâmides dentro de pirâmides, como bonecas russas, um boneco dentro de um boneco maior, dentro de outro boneco maior. Eles têm pirâmides dentro de uma pirâmide maior, dentro de uma pirâmide maior. E se você olhar para qualquer organização hoje em dia, essa universidade, por exemplo, qualquer governo, qualquer negócio, qualquer corporação, a estrutura da pirâmide.
Na base, você tem a maior parte das pessoas que trabalham para aquela organização. E conforme você vai para o topo da pirâmide, você encontra cada vez menos pessoas, mas que sabem cada vez mais sobre a agenda para os que estão abaixo deles. E eventualmente você chega no topo da pirâmide, a organização. E lá tem uma pequena porção de pessoas, que são as únicas pessoas que sabem como tudo se encaixa e realmente como é a agenda. Todos os outros estão em diferentes níveis de ignorância para com o que a organização é realmente. E a ideia é manter o conhecimento. Alguns deles, conhecimentos muito avançados, que está além do que qualquer um tenha visto em público, nas mãos da minoria, e mantendo a maioria sem esse conhecimento. E coisas realmente significativas como a natureza da realidade e como foi criada. E mantém fora do alcance de todos. Eu sou totalmente contra esse poder massivo. Por causa de sistema piramidal, a rede de famílias endogâmicas voltando à antiguidade. Eles ocupam o topo da pirâmide. As pessoas que pensamos que estão no controle, primeiros ministros, presidentes, bancários, etc., estão muito abaixo. Eles não são as pessoas no poder. Eles são pessoas que foram postas em posições para administrar a realidade da política ditatorial das sombras, onde a maioria da população não faz nem ideia de que existem, permitindo que manipulem o sistema. Então, as pessoas se focam no Bush e dizem: é o Bush. Ele é um veículo. Ele não é o Big Brother. É só um cara que foi posto em uma posição de poder por um pequeno período de tempo, 8 anos. E então foi reposto por outro para fazer o mesmo trabalho. Nada mudou. É a força por trás do povo que vemos, que estão comandando a política. Isso é o porquê de políticas não mudarem quando governos mudam. Esse é o sistema de pirâmides dentro de pirâmides. O sistema bancário é uma pirâmide. Você vai até o banco, o pessoal que lhe atende não sabe o que se passa na sala do gerente atrás dele, que não sabe o que se passa no próximo nível e no próximo nível, até chegar ao topo do banco, onde estão as pessoas que sabem como tudo se encaixa. Porque a grande maioria das pessoas, 90% das pessoas, que diariamente faz contribuições de várias formas para construir esse estado de prisão global e não fazem ideia do que estão fazendo, ou o fim por trás disso. Somente a minoria do topo sabe. Então você tem pessoas de todas essas diferentes organizações e instituições que fazem suas contribuições todo dia. Eles não estão tentando construir um Estado fascista. Eles têm filhos para viver nele. Mas eles não sabem que suas contribuições individuais, inocentes em si, se juntam. E então, controlando o topo de todas essas instituições, eles detêm uma política em comum. E no centro disto está a constante e incessante centralização do poder. Então a minoria tem mais e mais poder. Esse é o topo da pirâmide, manipulando os que representam o topo da pirâmide no filme, para criar a manipulação para a tirania. Se você olha a estrutura maçom, ou qualquer estrutura de qualquer sociedade secreta, é a mesma coisa. Porque, em conjunto com essa rede de famílias endogâmicas, você tem uma rede de sociedades secretas, da qual eles usam para ter certeza de que seus indicados ocuparão uma posição de poder. Então, aqui nós temos a estrutura maçom.
A maioria dos maçons não fazem ideia do que sua organização é. Somente a minoria sabe. Existem diferentes sociedades secretas, como os maçons, cavaleiros templários. Eles alimentam a minoria escolhida para essa outra pirâmide, que se chama Pirâmide Illuminati. Mas essas organizações não gostam de se nomearem, pois tentem encontrar uma organização que não tenha nome. Não é fácil, por isso demos um. Illuminati é o nome que usamos. Nesse nível do jogo é onde o verdadeiro conhecimento está, de onde a verdadeira manipulação vem. Então, mesmo para a maioria das pessoas, de onde a verdadeira manipulação vem para a maioria das pessoas.